Efésios 4, verso 12. Texto bem conhecido, quero partilhar nesta manhã acerca do tema da nossa missão, na perspectiva de que estamos em missão, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como falei aqui, nosso tema tem a ver com a missão dada por Deus à sua igreja, na pessoa de Jesus Cristo. A vida cristã, ela não é um projeto estático, nem tampouco solitário. Não fomos salvos para vivermos isto de maneira solitária e nem tampouco paralisada. A salvação é o começo de uma etapa longa, trabalhosa, que nos coloca em movimento e nos coloca em uma direção. Por isso nós chamamos isso de missão. Ou seja, temos algo a fazer para Ele, que não é ordenado por pessoas, é um legado deixado por Ele, para mim e para você, que somos salvos em Cristo Jesus. Então nós estamos em missão. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo a esta igreja, falando sobre a necessidade de nos equiparmos para darmos conta desta missão. E este equipar é um aperfeiçoamento, uma edificação, uma construção daquilo que precisamos para o bom cumprimento da nossa tarefa. E isso acontece através do corpo de Cristo, que é a igreja. Não se engane. A vida cristã se realiza a partir de sua igreja, da sua vida espiritual em missão. E essa passagem do apóstolo Paulo, ela não apenas nos leva à responsabilidade de uma preparação, mas o cumprimento de um ministério. Não é apenas cuidar para que a nossa salvação esteja tudo em dia, mas é saber que a partir desta salvação, e estando as coisas diante de Deus em dia, precisamos cumprir algo que Deus nos deu, que é o ministério, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Às vezes erramos e cometemos esse erro, muito naturalmente, responsabilizando pastores, missionários, líderes, a tarefa do trabalho. Isto é um erro, posto que este versículo diz que todo crente é chamado à capacitação e edificação do corpo. Você que está aqui nesta manhã tem essa responsabilidade. Ela não é só minha, pastoral, e de outros membros líderes da igreja. É sua tarefa cumprir o ministério proposto pelo Senhor para a sua vida, uma vez que todo cristão é chamado, todo cristão tem que ser capacitado para edificar o corpo de Cristo. É sua tarefa. Não há espectadores,
No reino de Deus, todos nós somos considerados servos do Deus Altíssimo. A questão é se estamos ativos no serviço ou apenas observando. E mesmo os que estão trabalhando a edificação de si mesmo, buscando um aperfeiçoamento, você foi chamado para colocar em prática todo o investimento espiritual de Deus sobre sua vida. Não basta apenas receber, é importante receber, mas é fundamental participar das ações de Deus na vida espiritual. Dito isto, há algumas lições que eu quero extrair deste versículo. Primeiro, falando sobre aperfeiçoamento é um processo contínuo. Todo o aperfeiçoamento que a gente passa em Deus nos leva a um passo a mais, a um nível maior. Mas nunca atingiremos, a não ser no dia glorioso, o estágio final. O aperfeiçoamento, portanto, é um processo que começa e tem que ter sequência. Não há ninguém aqui nesta manhã que possa se dizer tão aperfeiçoado que não precise da ação do Senhor sobre sua vida. Esta palavra aperfeiçoamento no texto significa equipar, restaurar, significa preparar plenamente. Isso nos deve impulsionar a pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus quer te moldar. Ele é o oleiro. Ele é quem pode olhar para a sua caminhada e trazer sobre você coisas específicas que você precisa e que talvez a pessoa que está do seu lado aí não precise mais. Ele é o teu aperfeiçoador. Então, nessa caminhada de crescimento contínuo, Jesus está trabalhando para que você alcance até o dia final as vitórias necessárias. O aperfeiçoamento também deve permitir que o trabalho dele em nós seja algo transformador. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos que diariamente renovarmos a nossa vida. Todo dia é uma oportunidade ímpar de mudarmos o patamar com Deus. Porque não basta ser salvo. A salvação tem que nos colocar no caminho da retidão, do aperfeiçoamento no Senhor. Ser salvo é apenas ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos colocados nesse reino. Só que você pode viver paralisado, como igual no primeiro dia. Há uma bênção, está aqui, sim, há. Aliás, a grande bênção é estar no caminho do Senhor. Nós não fomos chamados apenas para estar no caminho, mas para caminharmos nele. Não dá para você se contentar apenas com o teu nome escrito no livro da vida. Não faça isso. O Senhor que trouxe você, te comprou por alto preço, pagou caro para tirar você das trevas e colocar você no reino de Deus. O que temos feito? Não paralise o projeto de Deus em se contentando ser salvo.
seu compromisso de transformação precisa passar pelo processo de aperfeiçoamento do Senhor. Esta manhã, entendo eu que faz parte deste processo, você aqui está para receber de Deus uma palavra, uma bênção, vai para a escola bíblica, vai receber outra bênção, e você vai pegar isso e vai trazer para a sua história, e isso vai produzir ações concretas. A maturidade espiritual requer que a gente se movimente na direção dele, e o tempo vai nos capacitar, uma vez que estamos nos movendo na direção dele. E à medida que você caminha com Deus, mais de Deus você experimenta. Por isso o aperfeiçoamento é contínuo, e essa é a primeira lição. Segunda lição: aquilo que somos aperfeiçoados não é opcional. A palavra santos, e olha aqui comigo, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. A palavra santos aqui se refere a todo crente que se colocou nesse caminho. Você foi convidado por Deus para agora estar na obra dele. E agora você é chamado de santo. Deus deseja transformar a sua vida no projeto de santidade, a maturidade. Porque santidade é um chamado. Deus nos chamou para sermos santos. A nossa maneira de viver. Tem que haver uma compatibilidade com agora o caminho que você está trilhando. Você não pertence mais ao mundo, você não caminha mais conforme o mundo. Agora você pertence a Deus, você caminha conforme Deus. Isso tem que ser uma verdade. Por isso, o caminho de Deus é o caminho da santidade. E precisamos aprender que, apesar de não estarmos mais caminhando conforme o mundo, é lá que nós vivemos. E o que isso significa? Que você precisa desta santidade. Porque ser santo não é ir para o mosteiro. Não é se isolar do mundo. Não é trazer uma cama e um monte de comida para a igreja, fechar a porta e aqui você viver até o dia do teu encontro com Cristo. Santidade não é sumir de lá, fugir do mundo, mas é ser transformado para transformar o mundo. É estar debaixo da influência direta dos céus, para que os céus influenciem o mundo através de sua vida. Jesus está orando por aqueles que viriam a se converter. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai declarar: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Que o Senhor os encha do teu poder, da santidade, porque quem está em Cristo, queridos, vive a dimensão da nova criatura. Sua conexão com as coisas lá de trás se foram. Por isso que a gente só pode entender o discurso de um crente
se ele se alinha com aquilo que é o ensino verdadeiro de Deus, santidade. Se a tua vida não mudou nada, significa que de lá você não foi transportado para cá. Fomos chamados para fazer a diferença no mundo, porque você tem aí dentro de você a luz do mundo. Santidade requer renúncia. Nenhum passo você vai dar na direção de Deus se você não se confrontar e deixar que esse confronto mude sua caminhada. Terceira lição: o aperfeiçoamento contínuo, a santidade, tudo isso tem que nos conduzir à realização da obra do ministério. Talvez a principal pergunta aqui nesta manhã, que esse texto pode nos levar a refletir e a fazer a nós mesmos, é qual é o nome do seu ministério? O que Deus te deu de dom? O que você tem feito com isto? O versículo fala claramente que há um aperfeiçoamento dos santos com um objetivo para o cumprimento do ministério. Isso significa que todo que está no caminho, sendo aperfeiçoado e santificado, tem uma tarefa. Como já disse, eu tenho a minha. A minha não é a sua. Todo cristão tem um chamado para servir, com os seus dons, talentos, bens, tudo que o Senhor tem colocado em você, é para que você possa dizer a Deus: Senhor, não sou nada que o Senhor não quer que eu seja, não tenho nada que o Senhor não tenha me dado. Tudo que sou, que tenho é teu. Me ajuda a te servir. Talvez você não entenda teu ministério. Talvez você se pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Deus precisa colocar no teu coração, com a abertura do teu coração para Ele, a maneira como Ele quer você servindo a Ele. Porque cada um de nós tem pelo menos um dom. E Deus vai equipando sua igreja conforme a necessidade da obra do ministério. Você não está nessa igreja à toa. Você faz parte do plano de Deus para a vida desta cidade, para realizar aquilo que o Senhor quer. Quarta lição que podemos aprender aqui é que a igreja é um corpo vivo. Porque aqui é a edificação de um corpo. O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Você. O texto nos lembra que esta edificação é a razão pelo qual Deus nos aperfeiçoa e nos chama ao ministério, porque senão é melhor que a gente sucumba, tão logo a gente se aceite a Jesus. Melhor seria para alguns, em se convertendo, ser arrebatado, do que permanecer nesta vida totalmente descomprometido com o plano de Deus. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. A igreja só funciona como corpo quando cada membro entende a sua função.
Agora, quando a gente não sabe nem qual é a nossa função, e aqui, às vezes, até a gente sabe bem, mas a gente agora está dizendo para Deus: Senhor, estou de férias, vou dar um tempo. Nosso descanso é aqui, irmãos? Não é. Nosso descanso é na glória. Você é a parte do corpo que o outro não é. Porque a Bíblia deixa bem claro, nos comparando a um corpo, dizendo que alguns são orelhas, outros são boca, outros são pé. Não dá para escutar com o pé. Não dá para falar com o joelho. E essa semana eu estou entendendo muito bem quando você tem uma parte do corpo enferma, todo o corpo está enfermo. Nós somos um corpo que precisa de unidade. E a unidade do corpo não é feita por uniformidade. Eu olho aqui, não tem só boca aqui. Imagina se essa igreja fosse uma igreja só de bocas. Misericórdia. Não existe uniformidade, existe uma unidade na adversidade. Ou na diversidade, desculpa, a diversidade é outra coisa. É uma unidade na diversidade. Em que aqui não somos iguais. Eu não penso como alguns de vocês pensam e vice-versa. Temos que dar a nossa contribuição para a unidade. E aqui fica a atenção que precisamos entender diante do Senhor, que somos responsáveis pela unidade do corpo. Todos aqui que fazem parte deste corpo são responsáveis pela unidade do corpo. Você é essencial para o seu irmão. E a igreja que cresce é a igreja em que entende que tem uma tarefa, a tarefa de edificar o corpo de Cristo. Se você fosse dar uma nota a você, na tentativa de cumprir essa tarefa para a edificação deste corpo, seu envolvimento neste corpo, que nota você daria a si mesmo? Quinta lição. Edificar significa construção constante. Construir não é fácil. Crescimento espiritual e comunitário não é instantâneo. É um processo, e um processo constante. Não adianta parar. A edificação do corpo exige compromisso. Mais do que frequentar a igreja, que já é algo importante de verdade. E a prova de que é importante é só você olhar para esses bancos e ver quantos nessa manhã não venceram a barreira de não estar aqui. Por N razões. N razões. Frequentar uma igreja já é algo extraordinário. Não abra mão. Deixe de vir à sua igreja em última circunstância. Não abra mão de estar na casa do Senhor. Mas mais do que isso,
precisa ser ativo nela. Seja ativo. Crescimento não acontece por acaso. É fruto de investimento. E aqui, uma igreja cresce porque investe no serviço, na palavra, na oração, na evangelização. Porque temos que ter uma igreja de 200 pessoas e só 3 células. Por quê? Isso não tem nada a ver contigo. Isso tem a ver com a Elba. Isso não te toca. Edificar significa que a gente deve encorajar nossos irmãos na prática da fé. Agora, se eu não pratico, do que eu vou incentivar alguém? Sexta lição: o ministério não é sobre você, mas sobre Cristo. Porque até esse ministério que a gente acha que é nosso, não é nosso. Uma das maiores lições que eu aprendi na minha carreira ministerial é que não há ninguém insubstituível. Até alguns que se acham vão provar um dia na vida que são substituíveis. Se Deus quiser levantar outro, levantará. Alguns que sofrem no ministério, se julgando ser a última bolacha do pacote. Ministério não é seu. E o objetivo final é Cristo. Importa que Ele e eu aqui está o texto falando que a edificação do corpo de Cristo é para a glória dele. Você não faz a obra que faz, nem se empenha no que está se empenhando para Ele, para que a glória seja tua, a glória é dele, tudo é para Ele. O corpo edificado é para que a cabeça, ou cabeça, possa ter um corpo que o glorifique. De modo que o Senhor dá uma ordem para a igreja central e o corpo está pronto para cumprir. Ele é a pedra angular, sobre qual todo edifício está edificado. Não há outra pedra. Nada disso aqui te pertence. Algumas pessoas se comportam, às vezes, dentro da igreja como se dela fosse dona. Você não pode fazer nada. Se mexer com essa pessoa, nossa, cresce. Cresce. Porque a igreja só tem um dono. Nunca foi, jamais será você. Ninguém. Por 3 vezes na minha história de 9 anos pastorado, eu perguntei a Deus: Senhor, só quer que eu vá embora? Estou atrapalhando a central? Se Deus dissesse uma vez só, para ir
eu não estaria mais aqui. Não sou dono de nada disto. Eu sei quem me trouxe até aqui. Sei por que estou aqui. E sei que, como das outras vezes, quando chegar o último dia, eu vou para outro lugar. Porque aqui só tem um dono, não é você. Olha, aqui não tem ninguém aqui dono dessa igreja. Porque é a glória dele. A sua participação nesta igreja só pode fazer uma coisa: glorificar o nome de Jesus. Se a sua participação não tem honrado a Jesus, não tem glorificado a Ele, para agora com certas coisas, porque existe um projeto de Deus para a sua vida. Volte para esse ponto aqui, em que o centro da igreja é Cristo. O verdadeiro ministério aponta para Cristo e não para você. Não para autopromoção, porque a gente falha. Aliás, se tem sido por sua causa que as coisas acontecem, está na hora de você, de verdade, experimentar este aperfeiçoamento dos santos para o cumprimento do ministério, conforme o Senhor requer de nós. E por último, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Quantos pensam que nunca estão prontos para servir? Que Deus jamais colocará algo tão importante em suas mãos. Deus não busca pessoas perfeitas. Moisés era gago. Deus o usou para libertar um povo inteiro. Gideão era um fraco, mas Deus o chamou de valente. Pedro negou a Jesus, mas se tornou um dos maiores líderes da igreja. Talvez você seja tão incapaz quanto esses. Lembre-se, o poder é dele, a glória vem dele, e ele usa quem ele quer, na hora que quer, para a glória dele. Que nesta manhã você se sinta desafiado a quê? Se você está no caminho, saia do comodismo. Você não foi chamado para ficar acomodado. Não sabe o que fazer para Deus? Pergunta, porque Ele sabe. Ele te conhece. Ele é teu instrutor. Se movimente, comece, seja aperfeiçoado, seja santificado, comece a olhar a obra, comece a pedir a Deus: Senhor, me envolva, me inclua, me usa, transforma a minha vida e me usa, porque é para a glória do Senhor. Nenhum de nós foi salvo para ficarmos inativos. Fomos chamados para o serviço, para a edificação e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Depois nós vamos cantar mais um hino. E os irmãos preparados para o ofertório poderão consagrar a sua oferta. Pai, obrigado por esta manhã, pelo corpo do Senhor neste lugar. Nos aperfeiçoa, Pai. Santifica-nos para a obra do ministério, Deus. Opera cada um aqui, Senhor, na tua igreja. Que haja pelo mover do seu Espírito uma consciência
elevada, Senhor, do compromisso de cada um despertamento, Pai, na vida daqueles que estão apenas cuidando de si mesmos, da sua salvação, Senhor. Nos coloca no rumo da obra. Obrigado a Deus por toda a obra que o Senhor tem empreendido neste lugar. Que o Senhor aqui dispense cada dia o teu favor, não porque merecemos, mas para a glória do teu nome. Por Jesus oramos. Amém.